Oi, eu sou a Ana. Oi, eu sou a Bianca. Oi, eu sou a Camille. E eu sou a Sara, e você está escutando ao Agora Podcast. Vamos ao episódio. Primeiramente, algumas atualizações de notícias do meio ambiental dessa semana. O governo federal incentiva a produção de uso sustentável do biometano. Jair Bolsonaro, o atual presidente do Brasil, no dia 21 do 3, conheceu e dirigiu um veículo movido a biometano, que é um combustível gasoso obtido pela purificação do biogás, capaz de substituir o gás natural, o diesel e a gasolina. Posteriormente, no Planalto, ocorreu a cerimônia em que foram assinados um decreto e duas portarias que fomentaram o uso do biometano como fonte de energia renovável e ambientalmente sustentável. Por causa da sua contribuição em redução de resíduos e emissão de gases de efeito estufa, aumentar a segurança energética e levar a energia limpa para diferentes localidades. Outra notícia marcante no mês passado, de março, foi o dia histórico no combate à poluição plástica. Nações se comprometem a desenvolver acordo juridicamente vinculante. O repórter dessa reportagem não consta, mas chefes de Estado, ministros do meio ambiente e outros representantes de 175 nações aprovaram, no dia 2 de março, uma resolução histórica na Assembleia da ONU para o Meio Ambiente, em Nairobi, pelo fim da poluição plástica. A resolução visa estabelecer um acordo internacional juridicamente vinculante até 2024. Além disso, ela aborda todo o ciclo de vida do plástico, incluindo sua produção, design, até o descarte. E por último, a notícia tema do nosso podcast, que tem título de A contaminação de rios por remédios ameaça a saúde mundial, segundo estudo. Ela foi publicada em 16 de fevereiro e o repórter é Jonah Fisher, que é o repórter de meio ambiente da BBC News. A notícia chama a atenção para a poluição de paracetamol, nicotina, cafeína e medicamentos para epilepsia e diabetes que foram detectados em um estudo para a Universidade de York, no Reino Unido, dando destaque para rios do Paquistão, Bolívia e Etiópia, porque esses estão entre os mais poluídos, mas rios como a Islândia, da Noruega e da Floresta Amazônica se saíram melhor. Agora nós teremos uma discussão, enquanto estudantes e pesquisadores da área ambiental, sobre a poluição de corpos hídricos causada por químicos. Bom, gente, segundo a notícia que a Sara estava falando da BBC News, o autor do relatório ele diz que a única solução que pode surgir efeito agora é dificultar a obtenção dos medicamentos citados, como os remédios antibióticos, que como estão no rio e tudo mais, eles podem acabar limitando a eficácia deles como remédio para a gente. O que vocês acham sobre isso? Eu acho que é uma problemática muito complicada de se lidar, porque mesmo em países que têm um ótimo tipo de tratamento da água, por exemplo, a Suécia e a Noruega, como foi citado, esses remédios não conseguiram ser retirados da água. Em um dos artigos que eu estava dando uma olhada essa semana, ele fala que os ETs, os ETs que são as estações de tratamento, eles geralmente retiram esses resíduos junto com o lodo, porque eles viram uma camada e vai se misturando com a forma mais grossa da água, que é o retirado primeiro. Mas muitos deles a gente não consegue ainda retirar, e isso vai virando uma problemática muito grande ao longo do tempo, porque águas tratadas voltam pra gente no final das contas. Sim, eu acho importante ressaltar também que a poluição causada por esses medicamentos não é só pelo uso das pessoas desses medicamentos, mas sim pelo descarte incorreto. Quando você vai comprar algum remédio, você sempre tem a bula indicando todos os contras, as coisas que podem vir a acontecer com você, mas nunca vem indicado em alguma embalagem a maneira certa de descartar um medicamento. Então, é uma problemática que não é falada muito, não tem muito assunto sobre isso, e é uma coisa que a gente tem que discutir, de levar essa informação para a população, porque ao descartar de maneira incorreta, igual no Canadá, por conta da população não saber muito sobre essa informação,
o próprio governo incentivou a maioria da população a descartar o medicamento em vaso sanitário, porque com a justificativa de que se descartasse no lixo, algumas pessoas poderiam usar e tudo mais. Mas mesmo descartando no vaso sanitário, esse tipo de medicamento vai chegar à estação de tratamento, não vai ser completamente a corpos hídricos, efluentes e tudo mais. E lá eles vão causar muitas consequências, tanto para os organismos vivos, quanto para a nossa própria população. Sim. E uma coisa muito interessante que... Pode falar, Ana. Eu acho muito difícil de se tratar do ponto de o próprio governo não estava sabendo como lidar com isso. Ele mesmo influenciou as pessoas a descartar isso no vaso sanitário sem ter uma noção de que as estações de tratamento não teriam como tratar. Então é um assunto muito recente que as pessoas não estão dando a devida importância por causa das consequências que isso pode gerar. Sim, sim. É a falta de educação ambiental, né, gente? Sim. Também outra coisa que eu tava lendo, ainda nessa notícia que a Sara falou, citou no começo, né, do podcast junto com as meninas, os anticoncepcionais também chegam, né, no mar, nos rios e afins. E eu acho importante destacar que não é só o descarte incorreto que gera isso, e sim que a gente tem que realmente investir em ciência que vá desenvolver uma tecnologia que realmente consiga tirar essas substâncias da água, né, nas estações de tratamento de esgoto. Porque mesmo, obviamente, que se não houvesse o descarte incorreto em vasos sanitários ou em qualquer coisa do gênero, as coisas seriam bem menos intensas, assim, por dizer, mas também o nosso corpo mesmo, né, essas substâncias, porque a gente, por exemplo, bebe um remédio para dor de cabeça, por exemplo, um paracetamol. Aí o nosso corpo pega um pouco daquela dor de cabeça, no caso, e o resto que não é utilizado, a gente excreta através da urina e afins. Então, eu acho que uma alternativa boa seria realmente os governos investirem mais em ciência e incentivar mesmo a busca dos jovens cientistas e dos que já estão na área há muito tempo já, a desenvolver uma tecnologia a respeito disso, né? Fazer uma campanha, talvez, ou algo do gênero, dando destaque para essa problemática. Sim, Eu principalmente... concordo plenamente. Pode. Eu ia falar que eu concordo plenamente com o que a Camille disse, mas uma alternativa, porque a pesquisa, a gente sabe que ela não é desenvolvida do dia para a noite. Então, a gente conseguir arrumar uma solução para um novo método nas estações de tratamento para poder tirar esses remédios, não vai aparecer do dia para a noite. Então, até lá, no caso do descarte, seria interessante a gente ver alternativas de descarte, por exemplo, colocar em um posto de saúde, tipo, igual nós temos em bancos a questão do papa-pilhas, coloca aqui o remédio que você não vai mais usar. E também o que a Camille falou que eu achei muito interessante é que, mesmo que sem contar com descarte, de alguma forma esses medicamentos ele já vai chegar no esgoto porque o nosso corpo vai liberar ele e não vai estar mais no seu corpo, mas ele ainda vai estar nas estações de tratamento, ainda vai estar na água que vai voltar para sua casa. Então, a contaminação dessas águas vai acontecer de uma forma ou de outra. Só que a gente acaba piorando e agravando mais esse problema com as formas de descartes não ideal. E é muito importante que a gente esteja sempre atento a isso, por causa que esse tipo de problema é cumulativo para a nossa saúde. Quanto mais paracetamol, quanto mais nicotina a gente vai ter na água, os problemas que isso acarreta na nossa saúde são extremamente cumulativos, porque nós vamos ficando mais resistente, né, aos medicamentos, e isso vai ser cada dia pior. Sim, eu concordo plenamente. E eu tinha esquecido de falar os efeitos dos anticoncepcionais, né, na vida marinha e enfim. O anticoncepcional, quando ele entra em contato com os peixes e enfim, ele atrapalha o desenvolvimento
e pode causar até a feminilização dos peixes, sabe? Então, peixes machos que, entre aspas, assim, passam por uma feminilização por causa dos hormônios. E aí, por exemplo, vamos supor que isso vai acontecendo cada vez mais com uma espécie específica de peixes, e vai chegar um momento que, tipo, a maioria vai ser fêmea, e aí o peixe entra em extinção, sabe? Então eu acho que não é só uma questão de saúde, assim, nossa, mas também ambiental, sabe? Uma questão de proteger mesmo a fauna dos lugares e coisas do gênero. Eu acho interessante porque a gente sabe a questão dos anticoncepcionais, dos peixes, é uma coisa que foi mais pesquisada. Mas, por exemplo, a questão do analgésico e do paracetamol, como ele tem reação nos peixes, não é uma pesquisa que eu vi, mostra muita falta de interesse do fazer pesquisa sobre isso. E procurar o que afetaria o peixe no analgésico, sabe? A gente sabe que tem afeto a nossa saúde. Que a gente vai criando uma grande resistência a isso e cada vez mais a gente vai ter que tomar remédios mais fortes. Mas a fauna do lugar, como, sei lá, uma alga marinha que é muito importante pra gente, reage a um analgésico, sabe? Ou nicotina, ou cafeína, que seja. Sim, São substâncias medicamentosas que foram encontradas, né? Sim, desculpa, gente, se eu estiver falando demais, mas eu só queria trazer mais 2 notícias, assim, que eu li na BBC News mesmo, que quando a gente entra nessa notícia principal, né, que era a pauta, ela me indicou para essas 2 outras notícias que, por exemplo, uma falava sobre drogas consumidas em um festival que contaminaram o rio e ameaçaram animais. E a outra que eram de peixes viciando em drogas ilegais. A primeira falava sobre dos efeitos dos medicamentos nos animais, que a Ana estava comentando. Eu li 2 notícias ainda no site da BBC News, que assim que eu entrei nessa notícia, que é a pauta do podcast, né, que a Sara comentou, o site mesmo já me encaminhou para essas 2 outras notícias. Uma é sobre drogas consumidas em um festival que contaminam um rio e ameaçam os animais, e outra é sobre os peixes viciando em drogas ilícitas. Bom, as drogas ilícitas que falam nessa primeira reportagem que eu vi é o MDMA, se eu não me engano, e a cocaína, que foram parar num rio, porque tinha tipo um festival de música, se eu não me engano, tipo um Rock in Rio, sabe? Que acontecia do lado do rio, aparentemente. E as pessoas que iam nesse festival acabavam usando, assim, né, a margem do rio como um banheiro. Aí urinavam ali, e às vezes tinha uma galerinha ou outra que dava um PT, e isso acabava indo parar nos rios, seja por causa da chuva que infiltrava o solo, ia pro lençol freático, enfim, ou até porque a pessoa urinava diretamente no rio, né? E aí, o MDMA prejudicou a fauna local mais do que a cocaína, e a cocaína, por exemplo, deixava as enguias do lugar lá hiperativas e com problemas musculares e respiratórios, e elas sofriam alterações hormonais. E sobre a outra notícia agora, eu já vou passar a palavra para as meninas. Eles fizeram meio que um experimento com os peixes, com alguns peixes, colocando eles tipo num tanque com drogas e deixando eles lá durante 8 semanas, eu acho. Aí depois tiraram eles e passaram para um tanque. O peixe era a truta marrom selvagem. E a droga era a metanfetamina. E aí eles ficaram 10 dias depois sem essa droga. E os peixes que ficaram, né, com acesso a essa droga e depois sem a droga, os cientistas observaram que eles preferiam ficar com a droga. Tipo, no período de abstinência deles, eles se mexiam menos, e os cientistas, tipo, deduziram que era ansiedade ou estresse, que é um efeito semelhante à abstinência dos seres humanos, né? E a metanfetamina, as drogas, né, nesses peixes pode causar a perda de interesse em comer e em se reproduzir, colocando novamente, né, a questão da fauna
em um xadrez, assim, bem difícil. O que vocês acham sobre isso? Eu acho que esse tipo de pesquisa é extremamente importante, porque, igual, eu trouxe a notícia com ela muito centralizada. Questão os impactos disso para nossa saúde. Mas é muito bom a gente ver, não individualizar tudo isso, sabe? Em conseguir enxergar os impactos de todo esse problema, não só na nossa saúde, sim no meio ambiente. E no planeta, sabe? Porque a nossa casa é onde a gente mora. É importante que a gente não cuide só da gente, e sim também de todo o resto à nossa volta. Sim, é bem importante a gente ter essa responsabilidade, ainda mais em momentos como esse, sabe? A gente é adolescente, né? Então a gente vai em show, a gente vai nessas coisas e a gente percebe como os nossos atos vão implicar no meio ambiente, seja por uma latinha no chão ou pelo uso de drogas, sabe? Na hora a gente não pensa nisso, mas a gente sabe no que acarreta no futuro. E voltando um pouquinho a falar sobre os resíduos fármacos descartados de maneira incorreta e que foram parar em efluentes, é importante ressaltar que, assim que o medicamento ele para em algum lugar, seja no solo, em algum corpo hídrico, normalmente ele não vai ficar no seu estado natural. Ele, exibido, sujeito a condições adversas, como temperatura e umidade, eles podem acabar se transformando em outros resíduos tóxicos também, tanto para o meio ambiente quanto para a gente. Sim. E eu tava buscando aqui os dados e tal da notícia direitinho. E eles justamente proporam que melhorar o tratamento de água nas estações de tratamento ia ser, assim, uma solução eficaz, só que muito caro. São 50 bilhões de dólares para, colocar uma tecnologia um pouco mais eficaz só na Inglaterra, sabe? 50 bilhões de dólares. Mas eu acho que uma tecnologia muito cara porque é pouco pesquisada, né? Porque como é uma coisa centralizada, que a gente acha tão pouca informação, que poucas pessoas pesquisaram, a pessoa que retém essa informação, ela vai vender ela muito mais cara. Por exemplo, quando a vacina do Covid saiu, a primeira que saiu, os países estavam comprando ela por um preço exuberante. Só que ao longo do tempo que as outras vacinas foram sendo aprovadas, foram saindo, foram tendo mais acesso às pessoas, elas foram saindo por um preço mais aceitável, mais barato, que eles conseguiram pagar mais barato. Então, a gente volta de novo ao ponto a falta de pesquisa para uma área que é de extrema importância, porque está afetando tanto a fauna dos lugares quanto a flora, quanto a gente. Mas por ser uma questão mais ambiental do que econômica, muitas empresas estão deixando de lado, tanto as empresas quanto os governos, porque isso não vai gerar renda ao governo, sabe? Não vai ter um retorno financeiro para ele só vai investir cada vez mais. Então, não é uma coisa pesquisada. Nossa, falou tudo, eu adorei, arrasou. Mas, só fazendo um parêntese aqui, que nós do podcast, concordamos com o fato de que as vacinas no começo estavam muito caras e tudo mais, mas a gente julga que foi uma compra tardia da vacina aqui no Brasil. Muita gente morreu e tudo mais, e era preferível comprar mais caro e ter menos dano, assim, às famílias e a tudo. Fecha parênteses. Um ponto importante de se lembrar que a gente está defendendo que as vacinas eram mais caras, mas é importante lembrar que o dinheiro que não foi investido em vacinas foi investido em saúde. Quem não estava vacinado pegou a doença, foi internado, e a internação de uma pessoa é extremamente cara. Então, além de ser uma questão de sensatez, de todo mundo precisa ser vacinado, é uma questão econômica também. Então, se colocar meio que na balança. Agora, entrando no assunto, alguém mais quer concluir essa questão das vacinas ou algo do gênero? Eu acho que eu vou mudar um pouquinho o assunto. Pode mudar aí, tranquilo. Pode mudar. Porque aproveitando que a gente está falando sobre essa temática, né, de gastos, assim,
com a saúde que se você não investiu nas vacinas, você vai ter um gasto com hospitais, internações e, enfim. Voltando um pouquinho na notícia tema, né, desse episódio, como a Sara disse, os países mais poluídos são o Paquistão, a Bolívia, a Etiópia, e os menos poluídos são tipo Islândia, Noruega e um rio da Amazônia, se eu não me engano. E a África, ela também está sendo poluída, tipo, os corpos hídricos dela por um remédio para malária. E na própria notícia eles falam que populações mais expostas são as mais vulneráveis e com menos acesso a cuidados de saúde. Então, por exemplo, se uma pessoa de um país, por exemplo, sei lá, a Noruega, se torna mais resistente a um antibiótico, enfim, a probabilidade dela conseguir comprar um mais caro, que seja talvez mais eficaz para ela, e sempre ir subindo esse negócio, tipo, usei esse, parou de funcionar, vamos inventar um mais forte, vamos colocar ele mais caro. E todo esse lance, assim, né, que o capitalismo tem, que a gente não pode negar, acho que é de consenso geral, assim, que a população mais pobre vai ficar cada vez mais doente, né? Sim, que nem você disse, elas são as mais suscetíveis, né? Por exemplo, o maior meio de contaminação que tem por fármacos e derivados é com o contato com a água. Então, voltando um pouquinho no assunto dos anticoncepcionais que causam a mudança no sexo do peixe, isso também pode ocasionar numa mudança no homem, sabe? Não uma mudança de sexo, mas pode levar à infertilidade do homem caso ele entre em contato com essas águas. Sim, então, sim. As populações mais pobres, elas são mais suscetíveis a isso, sabe? Além de ter toda uma questão de não ter um tratamento adequado, com certeza, elas ainda estão mais vulneráveis por estar em contato direto com esse tipo de corpo hídrico e tudo mais. Sim, eu, não sei se eu tô pegando muita viagem. Se eu tiver, vocês, por favor, me parem. Mas, eu acho que essa questão dos peixes e da divulgação, assim, todos esses problemas, porque a água tá com esses medicamentos. Então, os peixes, consequentemente, também estão. Eu não pesquisei sobre a bioacumulação desses medicamentos que talvez ocorra nos peixes, igual os corantes alimentícios, assim, que a gente sabe que ocorre. Se vocês quiserem falar um pouco sobre os corantes. Eu acho que, à medida que for sendo divulgado e que se a gente não der um jeito de isso parar de contaminar não só a água, mas como o peixe também, vai, assim, ser um desastre econômico para muitas famílias, porque muita gente depende da pesca para viver, sabe? Para ter o alimento. Tem gente que pesca para comer, tem gente que pesca para vender, assim, sabe? Em cidades litorâneas, que a gente vê muito disso, pequenos pescadores, assim, vivendo daquilo. E nem todo mundo vai ter, dinheiro e afins para, sei lá, criar peixe num tanque, sabe? Vai pôr numa caixa d'água os peixes para vender depois. E mesmo que se ele for criar no tanque, sabe? Se ele não tiver um equipamento adequado para retirar todo o medicamento da água, ele ainda vai pegar a água do rio onde o peixe nasceu, passar para o tanque e aquela água vai continuar contaminada. Então... Sim, até porque as propriedades químicas desses fármacos em geral, elas têm um alto potencial de bioacumulação, que nem a Camila tinha falado sobre essa questão. E também eles têm uma baixa potência de biodegradabilidade, ou seja, então eles vão demorar muito para sair do organismo do peixe ou de algum corpo hídrico. Então vai ser uma coisa muito demorada. Por isso que a gente tem que investir muito em ciência e na educação para a gente poder conseguir estudar mais sobre isso e, consequentemente, achar uma solução para esse problema. O tópico é um afeto geral, que mesmo que esteja afetando todas as pessoas,
ainda não é uma coisa tão pesquisada, sabe? A gente já pontuou vários pontos que afetam tanto economicamente a vida de muitas pessoas, como o meio ambiente, como o próprio governo, que tem muito gasto com isso. Afinal de contas, se uma pessoa fica mais resistente a um medicamento, a gente tem o SUS, né? Então, a pessoa vai no SUS e ela vai precisar de um medicamento mais caro ou um tratamento mais caro. No caso que a Bianca citou, de que muitos anticoncepcionais eles também afetam a saúde masculina. Então, pessoas que têm contato direto com a água e têm esses problemas e procuram o SUS vão gerar um gasto para o governo. Além de, obviamente, atrapalhar muito a vida dessa pessoa, sabe? Sim, sim. Além de que, tipo, se for um medicamento muito caro, tipo um antibiótico muito mais caro, muito mais forte, assim, dizendo de maneira leiga, a gente não pode garantir que vai ter no SUS para todo mundo, né? Porque se continuar dessa forma, a demanda vai ser muito alta. Porque não vai atingir uma pessoa, duas, três, vai atingir, tipo, todo mundo. E aí, sei lá, vamos supor que no SUS falte, porque, infelizmente, a gente não tem investimento suficiente no SUS, né? Para ele funcionar, tipo, como deveria funcionar no papel. Então, muita gente vai passar, assim, por situações e momentos, assim, péssimos, talvez levando até a morte, sabe? Porque alguns medicamentos básicos já são difíceis de ser encontrados no SUS, né? Por causa dessa falta de investimento, por causa de muitos lugares têm muito mais demanda do que outros. Então, a gente tem um problema com isso. Então, se essa demanda for cada vez maior por causa de uma falta de pesquisa na área, a gente vai ter muitas pessoas prejudicadas. E, assim, pelo que eu imagino dos trabalhos que eu tenho com pesquisa de água e essas coisas, não seria uma pesquisa, como se dizer, cara, sabe? Em comparação com o tanto que eles gastariam com o SUS, por exemplo. Sim, sim, concordo. Além de que eu acho que seria um processo de, tipo, uma elitização natural, sabe? Porque quem tem dinheiro vai comprar um medicamento, vai, sei lá, fazer tratamentos fora do país, porque se não desenvolverem uma tecnologia para isso, com certeza eles vão desenvolver um tratamento assim milagroso que menos de 10% da população vai ter acesso. Então, meio que vai ser uma seleção natural, entre aspas, só que não é, tipo, o mais forte, é o mais rico que fica. Seria uma seleção social, sabe? De pessoas que estão acima na cadeia e pessoas que estão abaixo. Sim, sim, e é meio que uma distopia enxergar assim, né? Mas a gente vive numa sociedade que não incentiva muito a gente a ver o futuro como uma coisa utópica, onde tudo vai se acertar. A gente tenta, a esperança é a última que morre, mas ela já tá meio que capenga, tá? Né? Nó. Sim, é importante pensar que, tipo, o SUS é uma estrutura muito boa e que a gente tem acesso, apesar da falta de investimento, mas tem países em que não existe o SUS, sabe? Que o mínimo não é fornecido. Então, assim, a gente tem que muito investir nessas coisas para chegar em outros lugares também, para poder ajudar mais pessoas a terem acesso ao tratamento adequado para elas, ao básico. Sim, mano, a Rihanna queria vir aqui pra dar a luz do baby dela aqui, velho. Porque lá onde que ela tá não tem SUS. Óbvio. Meu Deus. Mas é um fato até interessante, porque nas Américas a gente tem 2 lugares com saúde pública, sabe? Saúde gratuita. E nos outros lugares, qualquer tipo de consulta é muito caro. Ou você faz um plano, você tem condições de pagar uma continha todo mês, ou você vai pagar um absurdo pra fazer uma cirurgia, um tratamento de emergência. E essas coisas não saem baratas, né? Tem todo um material especializado, tem toda uma equipe por trás. Então é muito complicado essas coisas.
Sara, você tá tão caladinha. Ela ficou impactada. Absorver o conteúdo. Exatamente. Mas sei lá, voltando Mas, assim, um pouco tanto, assim, tipo, se você não quiser falar nada sobre o que a gente tá falando agora, Bia. Não. Pode meter brasa aí. Voltando um pouco. A Sara entrou aqui. Assunto triste, gente. Eu vou sair daqui, eu vou ir tomar banho e chorar. Eu acho que sempre que fala de meio ambiente é um assunto meio triste, sabe? Que me deixa Sim. mais triste ainda, porque é muito complicado lidar com questões ambientais e ser da área ambiental, gente. Então, queridos ouvintes do Ágora Podcast, nós, infelizmente ou felizmente, porque nós estamos informando vocês, somos as portadoras da má notícia. Espero que um dia sejam boas, que sejam 100% boas, mas por enquanto somos sim portadoras de má notícia. Espero um dia que chegar aqui e falar, então, gente, é porque o desmatamento da Amazônia finalmente chegou a zero. Mas, por enquanto, não é a notícia que a gente tem. Mas, voltando um pouco no assunto sobre o descarte desses medicamentos, a Sara tinha comentado sobre uma solução para o descarte incorreto, né? Que seria postos de recolhimento. Eu acho uma solução muito interessante, porque funcionou muito bem para pilhas e baterias, que até um tempo atrás era um problema muito grave. Não que hoje não sejam, mas deu uma reduzida, ajudou bastante. Porque além desses postos, é muito necessário que essa informação chegue às pessoas, né? Sim, inclusive, falando sobre essa questão de postos, inclusive se você não segue a gente no Instagram, vai lá seguir, _Ágora. Dando uma pesquisada sobre o assunto, eu achei muitos postos em BH e em Contagem que recolhem o remédio, só que essa informação não é divulgada. Remédio vencido e entre outros. Então, a gente pretende divulgar isso no Instagram nessa semana, mais pra frente ainda. Então, existem vários postos que não coletam só remédio, mas como pilhas também e outros objetos descartados. Então, eu acho que o maior problema é que essa informação não é divulgada. Não é divulgada a informação de onde você pode entregar o medicamento e não é informado em como os passos que você tem que seguir para descartar o medicamento. Oi, gente, desculpa interromper a fala super importante da Bianca, de verdade. Eu tava prestando muita atenção, mas é que no nosso Instagram é podcast.agora e não pode.agora. Aí foi só um adendozinho. Mas o Twitter... Eu falei o Twitter, gente. Eu falei o Twitter. O Twitter é pod_Ágora. Não é Momento de divulgação, Camille. Fale as redes sociais do Ágora, vai lá. Então, o nosso Instagram é podcast.agora. Ele vai estar na descrição aqui do episódio também. E o Twitter é pod_Ágora. E também tem o YouTube também, mas a gente vai divulgar no Instagram direitinho. Pode voltar às suas falas dos postos, Bia, vai lá. Mesmo, gente, eu acho que o maior problema é que essa informação não é passada adiante. Não. Eu, pelo menos, até agora não vi nenhuma campanha de gente divulgando sobre esses postos, então é uma coisa que meio que é escondida. Eu achei depois de muita pesquisa e descobri que existe um site só para você achar os postos disponíveis na sua região e que eles não recolhem só madeira, plástico e entre outros, eles recolhem medicamentos e outras coisas, materiais, entre aspas, tóxicos também. Então é uma informação que tem que ser passada adiante e a gente vai passar, galera. Mas é então, daqui a complicado escutar aqui, tipo assim, existem esses postos e essa informação não chegou na gente que é da área, sabe? Porque quem é da área geralmente tem acesso a muitos tipos de recursos que o governo dá. Então eu fico imaginando, se a gente não chegou a ter contato com esses postos, ter contato com alguém que trabalha lá, sabe? Que é muito comum. As pessoas que trabalham em qualquer outro setor, mexem com outra áreas de pesquisa, vão custar achar isso. Sim, a Bia tava falando que, se não me engano, achou um site. Então a gente pode tentar divulgar ele no Instagram e no Twitter também, fazer um post bem bonitinho e tentar informar essa galera aí, né?
E tem Não só sobre Pode ir, Sara. Não só sobre esses poços que a Bia falou, mas também a questão do óleo na água é uma questão muito, muito importante. E eu mesma demorei muito para ficar sabendo, né? A gente pode ir pesquisando mais sobre vários poços que vão recolher esses produtos químicos, ou às vezes só produtos que vão acarretar em problemas ambientais e também para a nossa saúde, e divulgando. Porque assim, eu até pesquisando muito, e quando eu achei esse site, eu vi que, tipo, as farmácias estão em parceria com esses postos, sabe? E nem as próprias farmácias divulgam a parceria que elas têm para a população e para a gente descartar da forma correta. Então, é o nosso dever como, né, estudantes da área ambiental, poder divulgar isso para vocês. Então, vai ter em breve no nosso Instagram, para vocês poderem olhar o posto mais próximo de vocês, para vocês poderem descartar da forma correta. E lembrando que não é só medicamento, dá para descartar o óleo também, como a Sara falou, tem postos específicos para isso. E outros descartes também, como plástico, madeira, entre outros. Sim, sim. Se vocês, ouvintes, quiserem, a gente pode fazer um podcast depois falando sobre outros contaminantes da água. Por exemplo, aqui temos pessoas que trabalharam em pesquisa sobre os efeitos do óleo descartado de maneira incorreta e sobre corantes alimentícios também e todos os impactos deles, assim, nos corpos hídricos e, enfim, inclusive nas estações de tratamento, o que eles fazem lá. E voltando à questão dos remédios e tudo mais, e o que a Ana falou, que assim realmente me pegou muito, que foi a parte do que a gente que é da área já conhece essas coisas, imagina quem não é. Porque eu acho que eu tava mexendo no Instagram e eu vi um post, se eu não me engano, posso estar errada, mas eu acho que era da Anne Catadora. É só pesquisar a Anne Catadora no Instagram. Ela é uma catadora de resíduos recicláveis e ela faz conteúdo assim sobre essa temática pro Instagram. O Instagram dela é super bacana, muito da hora. E eu acho que ela falou que, por exemplo, aquelas cartelas de remédio vazias, sabe? Que, você pega e fala, nossa, é plástico, vou colocar aqui no plástico para ir para os recicláveis de plástico. Só que embalagens de remédio também, tipo, tem que ter uma destinação correta. Elas não podem ir para qualquer plástico ou para qualquer coisa, porque tinha medicamento ali, a embalagem tá contaminada, sabe? Então, até as embalagens do medicamento não podem ser recicladas assim, enviadas para qualquer lugar, jogadas em qualquer lixo. Não é assim que funciona. E eu fui descobrir isso recentemente. E a gente que é da área ambiental, a gente vê muito na disciplina de educação ambiental sobre a reciclagem das coisas. Desde o momento que a gente ingressou nessa área, a gente vê as cores das lixeiras, o que é reciclável, o que não é. E eu nunca tinha ouvido falar que os remédios, as embalagens dos remédios têm que ser destinadas a locais específicos. Então, essa é uma questão muito complicada. Porque é uma divulgação que deveria ser feita por coisas maiores, sabe? Tipo, a prefeitura realmente chegar e falar, olha, gente, a partir de hoje, eu preciso que você separe seu lixo farmacológico, seu lixo que tem medicamentos. Porque ele não vai ser recolhido com lixo comum. Porque quando ele é recolhido com lixo comum, não tem uma triagem, sabe? As pessoas não vão... O lixeiro não vai abrir o lixo e ficar, olha só, isso aqui tem 2 embalagens de lixo, eu vou separar. Não, vai tudo pro aterro, como todo o resto do lixo, e pode chegar a contaminar o solo. Hoje o aterro já é um solo bastante contaminado, sabe? Eu não tenho conhecimento e nem conheço alguém que tenha de que como se retiraria esses medicamentos da terra, sabe? Para voltar a ser uma terra que seria reutilizada ou algo do tipo. Sim. E esses medicamentos encontrados muitas vezes em lixões, né? É um perigo até para os catadores, sabe? Porque às vezes pode ser um remédio que não está vencido, eles podem levar para casa para poder ingerir, isso é um perigo até para eles, sabe? É uma coisa que acontece com frequência em várias publicações que eu li. Então, é importante não só para o meio ambiente, mas também para as pessoas que mexem com isso, sabe? É importante
separar e destinar para o local certo. E a gente volta Sim. no ponto do Canadá, sabe? O Canadá optou por proteger esses catadores, mas poluir a fauna. E aí, qual seria o meio termo disso, sabe? Teria um jeito de proteger os dois? É um ótimo questionamento. E mais uma vez, invistam em ciência. Gente, eu acho que a maioria dos problemas, assim, da modernidade seriam resolvidos com investimentos em ciência, principalmente tecnologia, e em qualquer âmbito, sabe? No âmbito social, tipo, entender a estrutura das coisas, por exemplo, entender a estrutura do racismo, entender sobre a desigualdade social, entender, tipo, tudo, sabe? Estruturalmente tudo. E também, tipo, investimento em educação ambiental. Eu acho que grande parte dos problemas seriam resolvidos se levassem pelo menos para esses caminhos. E o que é complicado é que a educação ambiental é obrigatória, sabe? Assim, na teoria, no papel do MEC, a gente tem a educação ambiental obrigatória em todos os níveis de educação. Então, você deveria aprender educação ambiental desde que você entra na escola até o seu doutorado, se você fizer um, sabe? Mas não é uma coisa que você vê com frequência. Você não chega na escola e tem um professor para te falar sobre como o lixo tá afetando e você na sua casa tem que fazer a sua parte, sabe? Sim, sim. E, tipo, por exemplo, eu não tive acesso à educação ambiental no meu ensino fundamental. Fui ter só no meu ensino médio / técnico, e mesmo assim acho que porque é a área do meu curso, assim, do nosso curso, não acredito que os outros cursos, assim, da nossa mesma escola tenha esse acesso à educação ambiental, mas eu me lembro de, muito rasamente, eu ouvi falar sobre a cor das lixeiras, sabe? Sei lá, na aula de ciências, ou na aula, sabe? Não era uma pessoa especialista no assunto. Eu não acho que também é algo que você coloque uma pessoa que, por mais que ela tenha instrução, ela não tem, sei lá, o cargo, assim, sabe? Para poder falar sobre aquele assunto com a propriedade, com o ponto de vista de uma pessoa que estudou aquilo mesmo, sabe? E não abriu, sei lá, o Google, pesquisou a cor das lixeiras e deu para os alunos colorirem. Não sei. Eu acho que é porque atualmente a educação ambiental é integrada nas nossas matérias. É igual a Camille falou, nas aulas de ciências, brevemente a gente viu alguma coisa, na geografia também. Eu imagino que se fosse uma coisa mais direta, sabe? Se fosse. Não, eu não digo uma disciplina, porque formular toda uma disciplina é muito complicado. Mas, sei lá, um capítulo ou não um semestre também, sei lá, um mês de educação básica ambiental, sabe? Sim, sabe? Tipo, as escolas podiam fazer, sei lá, dinâmicas. Uma vez, sei lá, por mês, levar todos os alunos, assim, para um auditório, ou para as escolas que não têm um auditório, para um pátio, para algum lugar, tipo, para fazer meio que uma roda de conversa, sabe? Eu acho que se isso acontecesse pelo menos uma vez por mês com todos os alunos de uma escola, de uma instituição, já ia, tipo, ter uma diferença. E é importante lembrar que, apesar de serem as crianças que fazem o futuro, também a gente precisa investir em educação ambiental para as pessoas mais velhas. Porque o meu caso, sabe, eu tenho parentes e até hoje, mesmo que eu falando muitas vezes, batendo na mesma tecla, não conseguem separar materiais que são nocivos, sabe? Tenho que insistir muito, falar, não, eu vou na sua casa buscar e descarto da maneira correta pra pessoa não jogar no lixo. Ou jogar o óleo de cozinha na pia, ou alguma coisa assim. Sim. Plenamente. A educação ambiental para adultos e pessoas mais velhas também é muito importante, sabe?
Sim, galera. Sim, uma coisa assim que é bem triste, né? É porque aqui em casa a gente tem o costume de separar, tipo, potinho de iogurte, essas coisas plásticas, do lixo normal e do lixo orgânico. Mas sempre que a gente vai colocar na rua pro lixeiro recolher, eles juntam tudo, sabe? E vai tudo na mesma coisa, assim. Então, a separação meio que, entre aspas, não adiantou de nada. Então, era muito importante que o governo, ou sei lá, do estado, pudesse, sei lá, fazer uma coisa de coleta seletiva, porque mesmo a gente separando, mesmo a gente fazendo as coisas certinho, sempre acabam juntando e acaba indo tudo de uma vez, sabe? Isso é muito triste e até desmotivador, porque às vezes algumas pessoas podem parar de fazer isso porque falam, vai juntar tudo de uma vez, então pra que eu vou ficar separando, sabe? Isso é uma coisa que eu vejo acontecendo aqui na minha casa, mas mesmo assim a gente insiste, a gente separa, mas a gente vê tudo indo misturado da mesma forma. Sim, sim. E eu acho que, tipo, é uma falta de instrução mesmo, né? Tipo, sei lá, eu acho que é boa parte por falta de instrução. Falta de talvez até uma educação ambiental assim mesmo para os trabalhadores que trabalham recolhendo lixo, ou até uma parceria mesmo do governo com, sei lá, os catadores, para que, não sei, tenha uma rota que os moradores, tipo, separem os... Porque isso que a gente chama de lixo não é um lixo, sabe? Tem um valor de físico naquilo. Então, mesmo que a prefeitura não queira, tipo, se dar ao trabalho de investir em recolher isso, pelo menos que invista em informar a população e faça uma parceria com os catadores para que eles mesmos recolham aquele material, tipo, em um posto, em um local específico, e aquele material, tipo, seja o sustento deles, sabe? Sim, não é uma realidade do estado inteiro ou do país inteiro, mas aqui em Contagem a gente tem a coleta seletiva. Ela só ainda não está completamente em todos os bairros de Contagem, porque é um processo muito delicado, igual a gente está falando agora. Além de você educar as pessoas que estão recolhendo, você tem que educar as pessoas que estão separando. Então não adianta chegar e falar, nossa, agora eu vou colocar a coleta seletiva em todos os bairros e vai funcionar, sabe? Passar em áreas, em regiões, começar a conversar com cada morador, explicar, fazer palestra. Então é uma situação muito complicada. Eu não sei como funciona em Belo Horizonte, mas aqui em Contagem, áreas que não tem coleta seletiva no bairro, a gente tem postos de entrega, sabe? Assim como as pilhas e baterias. E você pode deixar o seu lixo lá. Pode falar, Camila. Sim, tipo, não é algo... Desculpa, gente, se eu estiver falando demais, vocês podem mandar um e-mail lá pro Ágora, que vai estar aqui na descrição também, falando, manda a Camille calar a boca, pelo amor de Deus. Ou não, porque isso me magoaria um pouco. Mas, voltando, não é uma mudança que acontece do dia para a noite, né? É algo planejado e que talvez demande uma insistência, porque a gente sabe que as pessoas mais velhas, assim, e tal, têm um pouco mais de dificuldade em criar novos hábitos e coisas do gênero, porque são de outra época, viveram de outra forma, foram educados de outra forma. Então, é algo que talvez você tenha que bater na tecla e observar se está funcionando. Às vezes funciona um pouco, depois deixa de funcionar e você volta e bate na tecla de novo e vá fazendo isso até que realmente funcione para todos. Eu acho que não só pessoas mais velhas, sabe? Pessoas da nossa idade até, inclusive. Porque não vou expor nada aqui. Teve a tentativa de implementação de coleta seletiva em uma escola e os alunos não se ajudaram, sabe? E mesmo assim, mesmo com disciplinas falando disso, tendo lugares chegando falando, olha, isso aqui é muito importante para certo tipo de pessoas. Querendo ou não, para os catadores é muito importante, sabe? Porque é a renda que eles têm. Então, é um trabalho muito árduo, muito difícil.
todas as faixas etárias, independente de qual idade você tem. Sim, sim. Alguém quer complementar o que a Ana tá falando? Pode encerrar? Eu acho que pode encerrar. Eu também. Eu acho que para um primeiro podcast, para um primeiro episódio ou segundo, a gente ainda não sabe a ordem. A gente falou e falou bem. Foi bastante. Mas assim, gente, a Sarah falou pouco, mas a gente promete que foi só um impacto, sabe? Na próxima ela vai falar mais. Vai. E eu vou falar menos. Mas então é isso, gente. Essa foi uma conversa entre 4 estudantes técnicas em controle ambiental sobre a poluição dos corpos hídricos causada por químicos e outros assuntos que a gente também abordou. A gente espera muito que vocês tenham gostado e refletido com a gente sobre esse assunto. Vale frisar também que todas nós somos estudantes da área ambiental e, portanto, a gente não é especialista ainda nos assuntos. Mas a gente tem uma certa propriedadezinha para falar pelo fato da gente ser estudante. Caso alguma informação que tenha sido passada aqui tenha sido equivocada ou torcida, entre em contato com a gente pelo nosso e-mail, que vai estar na descrição, vai estar no Instagram também, que a gente ficaria grata pela correção e incentiva o aprimoramento do podcast também. Vale a pena frisar que se você também tiver alguma informação de tipo, a gente não sabe sobre isso que tá acontecendo e quiser mandar pra gente, a gente vai ficar muito feliz de ler o seu artigo ou postagem ou reportagem, que seja. Sim, sim. Exato. Se vocês quiserem que a gente fale sobre um tema específico também, manda pra gente que nós ficaríamos super animadas assim em estudar sobre coisas para falar para vocês. Nos siga no Instagram, como já foi dito, é @podcast.agora e no Twitter, que é pod_agora. Nós somos bem ativas por lá e a gente sempre compartilha informações sobre o podcast e notícias que não aparecem aqui nos episódios. Então, ao longo da semana, sempre tem notícia nos stories ou coisas do gênero. Obrigada e até breve! A gente finalmente conseguiu gravar esse episódio. Graças a Deus. Acho que mais um motivo para todo mundo seguir a gente nos perfis é a nossa mascote, né? Porque a Plu é muito fofa, a gente precisa lembrar desse detalhe. A Plu é muito podcast. Guardiãzona nossa. A gente vai tirar o... Qual que é o nome dele?